Bezerra Hashem, da fio da Tratado de Eruvin. Estamos da fio da Mudbet, da fio no verso, na quarta linha de baixo para cima, nos dois pontinhos. E mesmo Tzurat Petach, Alfa Pisherachav Meeser, Enot Tzarich Lemaet. Um novo assunto que a Mishnah falou no Daf Bet. O assunto é com relação a uma voi, é um beco que tem paredes, conecta entre pátios das casas e a rua. Esse beco no Reshut HaYachid é um recinto privado pela Torá. Os Ramim vieram e falaram que tem que fazer algumas sinalizações para poder carregar lá em Shabbat. Tem que fazer uma coisa chamada Shitufei Mavot, já vimos que é nos Dafim anteriores. Tem que colocar sinalizações na entrada. Se tem 3 paredes e tem uma entrada, então tem que colocar sinalizações nessa entrada. Se tem 2 paredes e 2 entradas, também tem que colocar sinalizações nas 2 entradas. Já vimos as diferenças desse Mavoi Mefulash. Uma vez que tem 2 entradas, uma Mavoi Satum, uma vez que tem uma entrada só. A Mishnah se trata de uma Mavoi Satum, uma Mavoi que tem 3 paredes. Pela Torá, é suficiente 3 paredes para carregar no Reshut HaYachid. Os Ramim vieram e falaram que tem que colocar uma sinalização na entrada desse Mavoi. Ou um leche ou uma corá. O leche é uma madeira na vertical, a entrada do Mavoi não tem que ter uma espessura grande, uma espessura mínima já é suficiente. Uma corá, uma madeira na horizontal em cima da porta do Mavoi, tem que ter uma largura mínima de 1 tefach, 10 centímetros é suficiente. Um Reshut HaYachid tem que ter 4 paredes mederabanan, os sábios falam que tem que ter 4 mechitzot. Não tem que ser paredes fechadas, uma porta também é uma mechitzah. Uma porta também é uma divisória de recintos. Esse Mavoi tem 3 paredes e uma entrada, tem que colocar uma sinalização, um leche, uma corá na entrada para ser chamado uma porta. Senão é um rompimento, é uma falha no Mavoi. O leche e uma corá dá uma importância de uma mechitzah, uma divisória. Porém, uma porta não é uma porta, é uma parede fechada. A Mishnah falou no Daf Bet que se tem uma porta maior do que 10 amot, maior do que 5 metros, esse Mavoi é inválido, não pode carregar lá em Shabbat. Porém, fala a Mishnah uma solução. E mesmo Tzurat Petach, se tem uma moldura de uma porta, um bastão na vertical de um lado, um bastão na vertical do outro lado, um bastão em cima, é uma moldura de uma porta, os batentes é a parte de cima da porta, Alfa Pisherachav Meeser, mesmo que uma vez tenha uma porta maior do que 10 amot, Enot Tzarich Lemaet, não tem que estreitar essa porta. A Tzurat Petach consegue classificar uma abertura maior do que 10 amot a ser uma petach, a ser uma entrada, não vai ser uma falha. Isso fala a Mishnah. Continua a Gemara, encontramos que a Tzurat Petach, essa moldura da porta, funciona para poder carregar nesse Mavoi que tem uma largura maior do que 10 amot. A Mishnah falou também com relação à altura da corá. Essa história de madeira na horizontal não pode estar mais alta do que o chão do Mavoi, 20 amot, mais do que 10 metros, é inválido. Porém, a maltira, uma corá que tem desenhos, alguma coisa chamativa, funciona para poder carregar um Mavoi que tem uma corá, uma altura maior do que 20 amot. Você tem aqui uma coisa chamativa, ninhos de pássaros, como vimos no Daf Gimel, desenhos de ninhos de pássaros, algum desenho esculpido nessa corá, é suficiente para ser chamado de uma sinalização para poder carregar esse Mavoi. Pergunta a Gemara, Ipramai, se a pessoa inverteu, usou uma Tzurat Petach para a altura do Mavoi, ou seja, um Mavoi que tem uma corá mais alta do que o chão do Mavoi, mais do que 20 amot, 10 metros, a pessoa colocou uma Tzurat Petach até onde essa corá estava. Será que funciona? Será que essa Tzurat Petach consegue dar uma importância para uma porta, mesmo que ele esteja mais do que 20 amot de altura? Tashma, uma prova de Tânia, uma braita, Mavoi Shu Gavoa Mestrim Amas, tem uma Mavoi, ou seja, a corá do Mavoi tem uma altura maior do que 20 amá, e Emae tem que diminuir essa altura. Nós sabemos que a corá não pode estar acima da porta do Mavoi. A porta do Mavoi vai até 20 amot, mais do que isso já está acima da porta do Mavoi. Essa corá não consegue ser uma sinalização também, as pessoas não percebem que está numa altura maior do que 20 amot. Essa corá não consegue dar uma importância dessa entrada do Mavoi de uma porta, um petach, porque ele está em cima da entrada. Isso fala aqui a Gemara, que tem que diminuir a altura. A Brata falou explicitamente, dizendo na Tzurat Petach, essa moldura da porta não tem que diminuir a altura dessa corá. É suficiente, uma vez que a Tzurat Petach ela classifica essa porta, mesmo que seja uma altura maior do que 20 amot, de uma entrada, um petach, essa corá é suficiente para poder carregar esse Mavoi. A maltera berochvo mai.
Já vimos que com relação a Tzurat Petach que funciona com relação à altura do Mavoi. Agora o contrário, a Maltera, que oficialmente funciona com relação a uma Korá que está mais alta do que 20 Amot, uma vez que essa Maltera é uma coisa chamativa, então é considerada uma sinalização. Essa Korá, ela demonstra que as pessoas não podem carregar do Mavoi para a rua ou na rua, só pode carregar nesse Mavoi. E também a Maltera consegue esticar a porta do Mavoi mais, porque é uma Korá especial, e consegue classificar essa porta do Mavoi de um Petach, uma entrada importante. Agora a pergunta é, a Maltera beruch vomai. Qual é a lei com relação à Maltera? Essa Korá que tem desenhos. Se tem um Mavoi que tem uma abertura maior do que 10 amot, será que é suficiente colocar uma Korá nessa abertura maior do que 10 amot, assim como é suficiente colocar uma Tzurat Petach nessa entrada? Aí coloca também o Lech e a Korá também. Fala que não é uma prova. Detalhe é uma breita. Mavoi shugavoa mestrim amá. Se tem um Mavoi, essa Korá do Mavoi que está mais alta, 20 amá, e Emaet tem que diminuir essa altura. Verachav me'eser Emaet. Se é um Mavoi que tem uma largura maior do que 10 amot, também tem que estreitar, colocar cilindros no chão, bambus no chão, uma cerca, estreita essa distância dos lados para ser menor do que 10 amot, e a pessoa pode colocar o Lech em uma Korá e pode carregar nesse Mavoi. Isso falou a Braita. Ve'im yesh lo Tzurat Petach eno tzarich lemaet. E se é uma Tzurat Petach, não tem que diminuir essa altura, não tem que diminuir essa largura, como já vimos anteriormente. Ve'im yesh lo Maltera eno tzarich lemaet. E se tem uma Korá chamativa, também não tem que diminuir essas medidas. Mailav, como se trata essa Braita? A Seifa deve ser que se trata com relação à segunda lei, a lei da largura. Se tem uma largura maior que 10 amot, coloca uma Maltera, essa Korá chamativa, e já vai ser suficiente. Então a gente responde essa pergunta que a gente viu anteriormente, que a Maltera funciona para uma largura maior do que 10 amot. Fala que não tem uma prova daqui. Talvez não. A Reisha se trata com relação à lei da altura. Se tem uma Maltera, uma Korá chamativa, pode colocar essa Korá uma altura maior do que 20 amot, não tem problema. Com relação a Seifa, talvez tem que ter uma Tzurat Petach exatamente para poder carregar um Mavoi que tenha uma largura maior do que 10 amot da sua entrada. Continua. Matnelei Rav Yudah lechia barav kamederav. Agora vamos ver um ensinamento com relação a essa Mishnah da Tzurat Petach. Já vimos que a Tzurat Petach funciona para poder carregar um Mavoi que tem uma porta maior do que 10 amot de largura. Vamos ver a opinião de Rav, que tinha uma outra versão na Mishnah. Matnelei Rav Yudah lechia barav kamederav. Rav Yudah estava ensinando Ria, filho de Rav, na frente de Rav, seu pai. Se tem uma Tzurat Petach, não tem que estreitar a largura da porta do Mavoi. Amarle falou Rav, Atnie, você tem que ensinar para o meu filho diferente de Tzarich Lemaet. A versão de Rav na Mishnah é que sim tem que estreitar essa porta do Mavoi. Conforme Rav, a Tzurat Petach não funciona para uma porta mais larga do que 10 amot, 5 metros. Já vimos o motivo no começo da Masechet, porque Rav sustenta assim. Amar Rav Yosef, fala Rav Yosef, me devira benu, disso que Rav falou, que a Tzurat Petach não funciona para uma largura maior do que 10 amot, nilmat, a gente aprende uma outra halakha por dedução. Chatzer shirubah ptachim bechalonot. Você tem um pátio que tem paredes que tem mais portas e mais janelas do que paredes fechadas. Tem um problema de parutz merube alaomed. Essas paredes estão mais abertas do que fechadas. É um problema. Será que a Tzurat Petach dessas portas e também a Tzurat Petach dessas janelas tem cantos, tem esse teto, é suficiente para poder carregar nesse pátio em Shabbat, mesmo que ele tenha parutz merube alaomed? Rav Yosef, Chatzer shirubah ptachim bechalonot, esse pátio que tem mais portas e janelas do que a parte fechada da parede, enan niteret betzurat Petach, não pode carregar lá baseando na Tzurat Petach. Maitama, por que não? Oil veioter me'eser, ou ser Mavoi, uma vez que tem essa halakha, que o Mavoi não pode ter um rompimento maior do que 10 amot, como já vimos, vai ser uma falha nas paredes do Mavoi, não pode carregar lá. O parutz merube alaomed, ou ser bechatzer. E sabemos a halakha, que as paredes do Hatzer do pátio, também as paredes do Mavoi é a mesma coisa, não pode ter parutz merube alaomed, não pode estar mais aberta do que fechada. Então, Rav Yosef vai associar essas duas halachot, a halachá do rompimento maior que 10 amot e a halachá das paredes mais abertas do que fechadas, maioter me'eser, haoser bemavoi. Do mesmo jeito que essa halachá do rompimento maior do que 10 amot é proibido carregar um mavoi assim,
Enonitar betzurat petach, conforme Rav, não é suficiente colocar uma tzurat petach lá, como já vimos. Af parutz merubeh ala omed, ao ser bechatzer, do mesmo jeito assim, com relação a parutz merubeh ala omed, uma parede que está mais aberta do que fechada, que não pode carregar num chatzer ou numa voi, enonitar betzurat petach. Também não pode carregar nesse mavoi ou nesse chatzer que tem a parutz merubeh ala omed, mais aberto do que fechado, se baseando na tzurat petach, do mesmo jeito que a tzurat petach não é suficiente para poder carregar num mavoi ou num chatzer, que tem um rompimento maior do que 10 amot. Essas duas alachot, elas se associam. Responde a Gemara contra a Yosef, contra esse raciocínio. Mal eu ter meser, haoser bemavoi. Com relação a essa alacha, que não pode ter um rompimento maior do que 10 amot para carregar num mavoi, Shekendo eitar tá bom, esse passe biraot. É uma alahá mais rígida, que você não pode carregar com relação a passe biraot. Se passe biraot tem um espaço maior do que 10 amot, não pode carregar, se baseando nesse passe biraot. O que significa isso? Passe biraot, já vimos no daf anterior, é um poço na rua. O poço tem uma altura de 1 metro, 10 tfachim. Tem uma área de 4 tfachim quadrados, 40 centímetros quadrados. É um reshut-yachid, é um recinto privado. Não pode carregar de lá para a rua, em Shabbat. Carregando de um reshut-yachid para um reshut-rabim. Porém, a pessoa pode dar de beber para os seus animais, por exemplo. Se a pessoa fez passe birot, colocou 4 cantos, como 4 L's, uma altura mínima de 3 tfachim, 30 centímetros. Esses 4 cantos funcionam com o seguinte mecanismo, que a área do poço, que é um reshut-yachid, se estende até esses 4 cantos, e todo esse quadrado imaginário é considerado a área do poço. Esses 4 cantos viram secundários à área do poço. A pessoa pode carregar do reshut-yachid para ele próprio, então a pessoa pode carregar também desse poço para esses cantos. Porém, fala aqui a Gemara, mal eu ter meser, com relação ao rompimento maior do que 10 amot, ao ser bemavoi, que proíbe as pessoas de carregar no mavoi, como já vimos, Sheken lo itarta boitzel passei birot de Rabi Meir, que você não permitiu carregar, se baseando nesses passei birot, conforme a opinião de Rabi Meir, se tem uma distância entre os cantos maior do que 10 amot, maior do que 5 metros. Aí esses cantos se desconectam, não tem esse quadrado imaginário aqui para ser um reshut-yachid, não pode carregar lá. Vimos uma opinião do daf anterior que é mais do que isso, é 13 amot, e 1/3 de uma amá, porém aqui é a opinião de Rabi Meir. Tomar beparutz merubeh ala omed, você quer associar a alahá no rompimento maior do que 10 amot para a alahá de parutz merubeh ala omed, que os lados estão mais abertos do que fechados? Ao ser bechatzer, que é proibido carregar um chatzer assim, shekeitarta etzel passei biraot, e deveria kol. Conforme todas as opiniões, pode carregar num passei biraot se os lados abertos estão maiores do que os lados fechados. O lado aberto vai ser muito maior do que esses cantos, aqui esses L's nos cantos dos passei biraot. Então a gente vê que essa alahá de parutz merubeh ala omed é mais leve do que a alahá do rompimento maior do que 10 amot. Com relação a passei biraot, é proibido carregar no passei biraot se tem um rompimento maior do que 10 amot, e é permitido carregar no passei biraot se tem parutz merubeh ala omed mais aberto do que fechado. Então como você pode relacionar esses dois alahot, tem uma humra, uma lei difícil com relação a um rompimento maior do que 10 amot, que não funciona tzurat petach? Não, a prova que também não vai funcionar tzurat petach com relação a parutz merubeh ala omed. Isso fala aqui essa pergunta. Leima Messiah lei. Também tem uma prova para Yosef de uma braita. Tfanot alalu sheruban ptachim vechalonot. As paredes de um chatzer, que a maioria das paredes são portas e janelas, ou seja, tem parutz merubeh ala omed. Mutar. É permitido carregar dentro desse chatzer. O bilvat sheomed merubeh ala parutz, com a condição que essas paredes estão mais fechadas do que abertas. É uma contradição. Sheruban sakadatar. Como você pode falar que a maioria dessas paredes são janelas e portas, se você fala também que a maioria é fechado e a minoria é aberta dessas paredes, é uma contradição. Ela, eima. Temos que corrigir aqui essa braita. Shiribaba em ptachim vechalonot. Se trata que a pessoa colocou muitas portas e muitas janelas, pode carregar nesse chatzer. O bilvat e o med merubeh ala parutz. Condição que essas paredes estão mais fechadas do que abertas. Tem muitas portas e muitas janelas, mas mesmo assim a maioria dessa parede é fechada. O que a gente vê daqui? Como a Rav Yosef falou. A gente tem tzurat petach dessas portas, tem tzurat petach dessas janelas. E mesmo assim, a Breda falou que só pode carregar se tem o med merubeh ala parutz, está mais fechado do que aberto. Como a Rav Yosef falou que não funciona tzurat petach para
permitir carregar num Hatzer que tem Barutz, Merubé, Alaomet. Agora vai rejeitar essa prova. Amar Rav Kana falou Rav Kana. Kitania aí, o que a Breda se trata, Bepit Rishimai. Se trata aqui de portas que não tem uma Tzurata Petach perfeito. Agora quais são esses casos? Bepit Rishimai. Qual é o caso que não tem uma Tzurata Petach perfeito? Pligibar Rav Rehumi e Rav Yosef. Rav Rehumi e Rav Yosef estão discutindo. Hadamar, um deles falou, Delet Leu Shikfi. Um deles falou que se trata aqui de um rompimento num muro, por exemplo, que não está uniforme, não está em linha reta. Uma pedra está um pouco mais para dentro, uma pedra está mais para fora, não tem uma Tzurata Petach perfeito. Se é assim, essa Tzurata Petach não é suficiente para poder carregar num Hatzer que tem Parutz Merubé Alaomet mais aberto do que fechado nas suas paredes. Porém, se fosse uma Tzurata Petach perfeito, pode ser que sim poderia carregar lá, não como você falou que não funciona a Tzurata Petach para Parutz Merubé Alaomet. Vechadamar, uma outra opinião é Delet Leutikra, se trata de um rompimento que pode ser em linha reta, mas não tem teto. A Tzurata Petach também tem um teto, e aqui não tem um teto. Por isso não pode carregar nesse Hatzer, Sheparutz Merubé Alaomet, está mais aberto do que fechado. Ve'af Rav Yochanan savar la lehaderav. Rav Yochanan também concorda com o Kirav, falou que não funciona a Tzurata Petach para carregar num Reshut Achid, que tem um rompimento maior do que 10 amot, como vimos anteriormente. Qual é a prova? De Amar Ravin, Barav Adam, Rav Yitzchak, falou o sábio, Maaseh be'adam echad mibikat bet Hurtan. Aconteceu com uma pessoa dos campos chamados Bet Hurtan, uma área, Shinaatz Dalet Kundesin, que ele fixou 4 bastões no chão, Be'arba Pinot Asadeh, um em cada canto do campo, era um vinhedo lá, o Matach Zmorale, e ele colocou uma Tzurata Petach, colocou um galho em cima desses bastões. O contaram para os sábios, e os sábios permitiram com relação a Kilaim. Kilaim é a proibição de plantar várias espécies, como uvas, cereais e vegetais. Os sábios falaram que essa Mechitzá, essa Tzurata Petach, é suficiente uma divisão de recintos, a pessoa pode plantar. Fora desse vinhedo, rente ao vinhedo, vegetais ou cereais não vai ser Kilaim, mesmo que é um vinhedo, que tem só essa Tzurata Petach dividindo entre o vinhedo e uma plantação de cereais, não tem problema. É permitido plantar 2 espécies, se elas estão separadas por uma Mechitzá, e essa Tzurata Petach é uma Mechitzá. Isso fala aqui a Gemara com relação a Kilaim. Ve'amar Reish Lakish falou Reish Lakish com relação a Shabbat. Kederech sheitiru lo linyan Kilaim, kachitiru lo linyan Shabbat. O mesmo jeito que os sábios permitiram com relação a Kilaim, também eles falaram que é uma Mechitzá com relação a Shabbat. É um Reshut Achid que tem 4 paredes, porque tem essa Tzurata Petach e pode carregar lá em Shabbat livremente. Essa é a opinião de Reish Lakish. Rabi Yochanan amar lekilaim itiru lo, leinyan Shabbat lo itiru lo. Fala Rabi Yochanan, com relação a Kilaim permitiram, com relação a Shabbat não iriam permitir. As leis de Kilaim têm suas leis específicas, as leis de Shabbat têm outras leis específicas. Isso fala Rabi Yochanan. Explica qual é o caso. Como se trata da Tzurata Petach? Ileima minatzah. Se se trata da Tzurata Petach, está no meio desses bastões. Minatzah significa na lateral dos bastões. Não está em cima dos bastões de uma forma perfeita. Está no meio dos bastões, é chamada lateral do bastão. Não é uma Tzurata Petach tão perfeita assim. Será que aí falou a Reish Lakish que funciona com relação a Shabbat, com relação a Kilaim? Também Rabi Yochanan falar que com relação a Kilaim funciona? Não pode ser. Ve'amar Rav Chizda. Falou Rav Chizda. Diferente de Tzurata Petach she'asa minatzah. A Tzurata Petach está no meio desses bastões. Lo asa velo klum. Não serve, não funciona. Mesmo com relação a Kilaim, a Gemara entendeu. Então não pode ser que seja daqui de Tzurata Petach que está no meio dos bastões. Ela al-Gabá deve ser que a Tzurata Petach está sobre esses bastões, de uma forma perfeita. O Bemai, e como se trata aqui essa Tzurata Petach? Ilema Be'eser, se essa Tzurata Petach media até 10 amot, Beha lema Rabi Yochanan Beshabat, se essa Tzurata Petach mede até 10 amot, Rabi Yochanan vai falar que não é válido com relação a Shabbat. Todos concordam que uma Tzurata Petach funciona para uma abertura até 10 amot, a Machloket Rav e outros sábios, é se mais do que 10 amot também funciona a Tzurata Petach, mas até 10 amot com certeza funciona a Tzurata Petach. Não pode ser que Rabi Yochanan falou que não funciona a Tzurata Petach até 10 amot. Ela lá já tem que ser Beyeter Me'eser. Deve ser que é mais do que 10 amot. Rabi Yochanan fala que não é válida a Tzurata Petach. Como Rav falou, que a Tzurata Petach não funciona para permitir carregar em um recinto que tem um rompimento mais do que 10 amot. E Reish Lakish fala diferente.
Então a gente vê que Rabi Yohanan concorda com Rav. Fala Gemara Lo. Não tem uma prova. Leolam Be'eser. Na verdade se trata que Matsurat Petach até 10 amot. A gente perguntou se até 10 amot todo mundo concorda que funciona. O Minatzat, não, aqui é diferente. Isso que a gente falou que todo mundo concorda que funciona. Essa é uma Matsurat Petach em cima dos bastões de uma forma perfeita, que se trata de Matsurat Petach no meio dos bastões. Anteriormente, se é no meio dos bastões, ela fala que não funciona para nada, e a gente vê que sim funciona, conforme ele está aqui, até com relação a Shabbat, com relação a Rabi Yohanan, com relação a que lá funciona, o Bedrav Hizda Kamil, eles estão discutindo conforme a opinião de Rav Hizda, se Rav Hizda tem a razão ou não. Conforme ele está aqui, Rav Hizda não tem a razão. Uma Matsurat Petach no meio dos bastões não é perfeita, mas funciona com relação a Kilayim, também com relação a Shabbat. Conforme a opinião de Rabi Yohanan, Rav Hizda não tem a razão com relação a Kilayim, tem a razão com relação a Shabbat. Aparentemente Rav Hizda fala que também com relação a Kilayim, essa Matsurat Petach no meio dos bastões, no meio de uma porta, por exemplo, não funciona. Pergunta Gemara, Verami de Rabi Yohanan de Rabi Yohanan, Verami de Reish Lakish, a de Reish Lakish tem uma contradição da opinião de Rabi Yohanan com ele próprio e a opinião de Reish Lakish com ele próprio. Damar Reish Lakish, Mishum Rabi Yudah Berab Hanina. Como falou Reish Lakish, nome de Rabi Yudah, filho de Rav Hanina. Viramos a página. PA Muteret Leinyan Kilayim. Com relação a PA, quer dizer PA? PA é uma Matsurat Petach, que a pessoa colocou 2 bastões na vertical, colocou um galho trançado em cima desses bastões. Isso quer dizer uma PA. Muteret Leinyan Kilayim. Serve para dividir recintos para plantar Kilayim. A valor é Shabbat, mas não com relação a Shabbat, não pode carregar um recinto desses. Não é Reshut Echid pela Torá. Verabi Yohanan Amar que Mechitzot le Shabbat, Delo. Para Rabi Yohanan, uma vez que não funciona com relação a Shabbat, não funciona também com relação a Kilayim. Uma contradição de Reish Lakish e Rabi Yohanan também. Rabi Yohanan falou anteriormente que exatamente esse caso, uma mechitzá de galhos, funciona com relação a Kilayim. Aqui Rabi Yohanan fala que não funciona também com relação a Kilayim. Reish Lakish falou anteriormente que funciona também com relação a Shabbat, e aqui Reish Lakish fala que não funciona com relação a Shabbat, funciona com relação a Kilayim. É uma contradição das duas opiniões. Fala, Bishlama de Reish Lakish, a de Reish Lakish lokasha. Com relação à opinião de Reish Lakish, não está difícil. Hadidei, hadirabei. Anteriormente, Reish Lakish falou que funciona com relação a Shabbat, com relação a Kilayim. É a opinião dele próprio. Hadirabei, agora que ele falou o nome de Rabi Yudah Berab Hanina, é a opinião de seu rabino. Não a opinião dele próprio, não tem uma contradição. A opinião de seu rabino funciona só com relação a Kilayim, não com relação a Shabbat. E a de Rabi Yohanan kasha. Porém, as opiniões de Rabi Yohanan são difíceis, é uma contradição. E a Marta Bishlama, tá bom se você falar Hatam, Al-Gaban, Hachaminatzah. Um jeito de diferenciar é, Rabi Yohanan falou anteriormente que funciona com relação a Kilayim, essa Matsurat Petach de galhos. Talvez porque lá se trata de Matsurat Petach em cima dos bastões, não no meio dos bastões. Hachaminatzah, para aqui se trata de Matsurat Petach no meio dos bastões. Aqui Rabi Yohanan fala que não se serve nem para Kilayim. Aí Shapir, aí está bem. Ela ia a Marta, porém se você falar aí divide minatzah, nos 2 casos se trata que a pessoa colocou a Matsurat Petach no meio dos bastões. Mas como você vai poder diferenciar os 2 casos? Fala Leolam e divide minatzah. Realmente os 2 casos se trata que a pessoa colocou a Matsurat Petach no meio dos bastões. Qual é a diferença entre os 2 casos? Lá se trata que a Matsurat Petach vai até 10 amot. Aí funciona com relação a Kilayim, conforme a opinião de Rabi Yohanan. Aqui se trata que a Matsurat Petach maior do que 10 amot. Aí fala Rabi Yohanan, não funciona também com relação a Kilayim. Isso fala aqui a Gemara. Resumindo o que a gente viu até agora, a opinião de Rabi Yohanan é que se a Matsurat Petach no meio dos bastões, não é uma Matsurat Petach perfeito, só serve com relação a Kilayim. Se essa Matsurat Petach mede até 10 amot, até 5 metros. Mais do que isso, aí já é diferente, conforme a Rabi Yohanan não serve para Kilayim também. Conforme a opinião de Reish Lakish é diferente, se tem uma Matsurat Petach no meio dos bastões e vai até 10 amot, serve também com relação a Shabbat, também com relação a Kilayim. Se uma Matsurat Petach que vai mais do que 10 amot e ela está no meio dos bastões, esse teto da Matsurat Petach, então só serve com relação a Kilayim, não com relação a Shabbat. Se tem uma Matsurat Petach perfeita, que o teto está em cima dos bastões, aparentemente também conforme Rabi Yohanan pode ser que serve com relação a Shabbat também. Isso fala aqui a Gemara.
Continua a Gemara, o Minatemra, deixar Elan ben Eser leoter meser. Qual é a prova, fala a Gemara, que a gente diferencia se tem mais do que 10 amot ou até 10 amot com relação à Tzurat HaPetach que está no meio dos bastões. Da maneira, Rabi Yochanan Reish Lakish. Rabi Yochanan perguntou para Reish Lakish, conta essa alahá que Reish Lakish falou que se tem uma Tzurat HaPetach no meio dos bastões, o teto não está perfeito, mesmo que tem mais do que 10 amot de largura, serve com relação a Kilayim. Rabi Yochanan vai trazer uma prova contra Reish Lakish. Lokach hayamase. Não é verdade que isso aconteceu? Shalach Rabi Yoshua esse Rabi Yochanan ben Nuri lilmod Torah. Rabi Yoshua foi para a casa de Rabi Yochanan ben Nuri para estudar a Torá. Afal pishebaki beilchot Kilayim. Mesmo que Rabi Yoshua sabia todas as alachot de Kilayim, o matzah sheoshev ben ailanot. Rabi Yoshua encontrou Rabi Yochanan ben Nuri que estava sentado entre as árvores. O matach zmorah beilan leilan. Rabi Yoshua ele estendeu um galho de uma árvore até outra árvore. Ve'amar lo Rebbe. Rabi Yoshua falou para Rabi Yochanan ben Nuri, Rabino, igfani mikan, mal lizroakan. Se tivessem uvas de um lado dessa galho, qual é a lei com relação a plantar cereais ou vegetais do outro lado desse galho? Amarlo, falou Rabi Yochanan ben Nuri, be'eser mutar, be'yoter me'eser asur. Se esse Tzurat HaPetach que você fez vai até 10 amot, é permitido. Mais do que 10 amot é proibido. Explica agora qual é o caso. Bem mais que como se trata. Ilei mal gaban. Se se trata que a Tzurat HaPetach está sobre essas árvores, não está no meio dos troncos das árvores, é uma Tzurat HaPetach perfeita, e o termo é ser assur, se mede mais do que 10 amot vai estar proibido, com relação a Kilayim também, Ve'atane, a Breta falou diferente. Hayu sham kanin hadokranin. A pessoa tinha lanças. Ve'asala en pea milemala. A pessoa enfincou essas lanças nos 4 cantos de um vinhedo, por exemplo. A pessoa colocou pea milemala, aquele galho trançado, como uma Tzurat HaPetach, em cada um desses lados. A Breta fala, filo beoter me'eser mutar, mesmo que essas Tzurat HaPetach medem mais do que 10 amot, é permitido com relação a Kilayim. Então não pode ser que aquele Rabi Yochanan ben Nuri proibiu fazer plantação de Kilayim se tem Tzurat HaPetach maior do que 10 amot. Ela deve ser minatzat. Deve ser que é uma Tzurat HaPetach no meio das árvores. Não de uma forma perfeita que o teto está em cima das árvores. Vê que a malei be'eser mutar, o termo eser assur. Rabi Yochanan ben Nuri falou que até 10 amot pode plantar Kilayim, mais do que 10 amot não pode plantar Kilayim. Como exatamente Rabi Yochanan falou que se tem essa Tzurat HaPetach maior do que 10 amot, essa Tzurat HaPetach que está no meio das bastões ou das árvores, não pode plantar Kilayim. Shema Minah, realmente a gente vê contra Reish Lakish desse acontecimento. Continua Gufa, fala Agmará, um ensinamento que a gente já viu. Amar Rav Chizda, fala Rav Chizda, Tzurat HaPetach she'asa minatzat, lo asa velo klum. A opinião de Rav Chizda é, a Tzurat HaPetach que a pessoa colocou no meio dos bastões, ele não fez nada, não vale para nada. A gente já viu que tem machloket com relação a isso. Amar Rav Chizda, fala Rav Chizda, Tzurat HaPetach she'amru, a Tzurat HaPetach que falaram os sábios que funciona, tzricha she'tebriya, que dele amid badele, tem que ser forte o suficiente para sustentar uma porta. O filho dele é de Kashim, mesmo uma porta de capim é suficiente já. A Maria de Lakish falou de Lakish, Mirushum Rabianai, falou o sábio, Tzurat HaPetach tzricha ekertzir. Tzurat HaPetach tem que ter ekertzir. O que quer dizer isso? Mas ekertzir. A Maravavia afketa. Maravavia é afketa. Afketa é os furos que tem do lado dos batentes para colocar a porta. A porta tem aqueles ferros que a pessoa coloca encaixando nos batentes da porta. A Tzurat HaPetach tem que ter esses furos. Não tem que ter uma porta e com certeza não tem que colocar uma porta presa a esses furos, mas tem que ser potencialmente apropriado para colocar uma porta lá. Só assim vai ser uma Tzurat HaPetach, falou o sábio. Fala Gmarash que Hinu Rav Acha berid Rav Avia letalmide de Rav Ashi. Rav Acha, filho de Rav Avia, encontrou os alunos de Rav Ashi. Amar mal midi betzurat HaPetach. Perguntou Rav Acha, Rav Ashi ensinou alguma coisa com relação a Tzurat HaPetach? Amrulei lo amar velo klum. Falaram os alunos de Rav Ashi, ele não ensinou nada para a gente com relação a Tzurat HaPetach. Aparentemente Rav Ashi discute com esses ensinamentos de Rav Chizda, que tem que ser uma Tzurat HaPetach forte, tem que ser uma Tzurat HaPetach do lado de cima dos bastões. Rav Ashi aparentemente discute com essas alachot. Tá numa braita. Tzurat HaPetach she'amru, a Tzurat HaPetach que falaram os sábios, kanemikan, tem um bastão de um lado, vekanemikan, mesma coisa do outro lado, na vertical, vekane al gabeem, e um bastão sobre eles,
formando uma moldura de uma porta. Tzrichin ligar ou en tzrichin ligar? Pergunta a Gemara. Essa parte de cima dessa Tzurat HaPetach tem que estar apoiado nas bastões dos lados ou não? Rav Nachman Amar en tzrichin ligar. Conforme Rav Nachman, não tem que estar apoiado, não tem que nem encostar essa parte de cima dos Tzurat HaPetach com os lados. Rav Sheshet Amar tzrichin ligar. Rav Sheshet fala que sim, tem que estar encostado e apoiado. Azad Rav Nachman. Rav Hanan foi ve'avad uvda be'Reish Galuta. Ele fixou uma alahá na casa do Reish Galuta. O Reish Galuta é o representante do povo de Israel na Babilônia. Ele como um rei. Keshmatei. Rav Nachman fixou a alahá como seu próprio ensinamento que a Tzurat HaPetach não tem que estar encostando a parte de cima com os lados. Amali Rav Sheshet Leshami, Rav Gada. Rav Sheshet falou para seu ajudante Rav Gada, esse era o nome do ajudante, Zileshlov Shadino. Tira essa Tzurat HaPetach e joga ela no chão. Rav Sheshet tinha aqui a suspeita que as pessoas da casa do Reish Galuta iam se apoiar a essa alahá de Rav Nachman, e conforme Rav Sheshet essa não era alahá, ele queria evitar essas pessoas de estar transgredindo o princípio de carregar em Shabbat de forma proibida. Tirou essa Tzurat HaPetach. Azal Shlav Shadino. Rav Gada foi e jogou essa Tzurat HaPetach no chão. As pessoas da casa do Reish Galuta viram Rav Gada e prenderam ele. Azal Rav Sheshet Kama Bava. Rav Sheshet foi até a porta da cadeia, amalegada, pokta. Falou, Rav Sheshet, Gada, saia daí. Nafak veata. As pessoas ouviram que era Rav Sheshet estava chamando, imediatamente libertaram Rav Gada, perceberam que Rav Sheshet tinha mandado ele, Rav Sheshet era um gadolador. Continuaste que Rav Sheshet de Rabba Bar Shmuel. Rav Sheshet encontrou Rabba, filho de Shmuel. Amalei, Talimar midi betzurat HaPetach, o Senhor ensinou alguma alahá com relação a Tzurat HaPetach? Amalei in. Falou Rabba Bar Shmuel, sim, eu ensinei uma breita com relação a Tzurat HaPetach. Tanina fala a breita Kippah. Kippah é um portão que tem o formato de uma meia elipse. Elipse é aquele formato de um ovo. Esse portão era meia elipse. Com relação a mezuzá, qual é a alahá? Rabi Meir mechayev bemezuzá v'chachamim potrim. Rabi Meir fala que está chayav bemezuzá, tem que colocar mezuzá. Os chachamim falam que não tem que colocar mezuzá. O conceito aqui é uma porta, você está obrigado a colocar mezuzá se ela tem uma largura de 4 tfachim, 40 centímetros, e uma altura de 10 tfachim, 1 metro no mínimo. Aqui essa kippah, essa meia elipse, embaixo tinha 4 tfachim, mas ela não tinha 4 tfachim em todos os primeiros 10 tfachim, o primeiro metro. Rabi Meir fala que tem que colocar mezuzá. A gente vê o motivo de Rabi Meir na frente. Os também falou que não tem que colocar mezuzá. Não tem aqui uma altura de 10 tfachim, que todo o tempo dessa altura tem esses 4 tfachim de largura. Veshavin fala aqui a Braita, Rabi Meir e Chachamim concordam em segundo caso. Sheimesh beraglei asara shei chayevet. Se não é uma meia elipse, é dois lados retos dessa porta que sobem até uma altura no mínimo de 10 tfachim, 1 metro, e depois se arredonda o final dessa porta. Temos aqui uma largura de 4 tfachim, em todos os primeiros 10 tfachim, o primeiro metro, tem que colocar uma mezuzá, mesmo com a opinião de Chachamim. Aí não tem machloket. Amar Abai falou, Abai, hakol modim, todos concordam, im gvoa asara veberaglei ashlosha. Primeiro caso que todos concordam, também Rabi Meir fala que não tem que colocar a mezuzá, é se tem uma altura de 10 tfachim dessa meia elipse. Veberaglei ashlosha. Porém, quando chega uma altura de 3 tfachim do chão, não tem uma largura de 4 tfachim. Ou seja, sabemos que pela alahá existe lavud. Lavud é uma distância menor do que 3 tfachim, menor do que 30 centímetros, é considerado fechado. Se a gente aplicar isso com relação às alahot de petach para mezuzá, se vê aqui o chão, que está embaixo da porta, ele vai até 3 tfachim dentro da porta. É como se a base da porta começasse a partir dos 3 tfachim, porque menos do que 3 tfachim é considerado fechado, é como se fosse uma extensão do chão. Então falou aqui a Abai, se realmente essa elipse tem uma altura de 10 tfachim, porém, quando chega numa altura de 3 tfachim e começa lá essa porta, porque até lá é uma extensão do chão, não tem uma largura de 4 tfachim. Então não tem aqui uma largura de 4 tfachim
em uma altura de 10 tfachim. Todo mundo concorda que não tem que colocar mezuzá. E na uma outra situação que todos concordam que não tem que colocar mezuzá, quando chega nos 3 primeiros tfachim da altura da porta, tem 4 tfachim de largura, porém, a altura total dessa meia elipse não é 10 tfachim, não é 1 metro, não tem que colocar mezuzá lá, também conforme Rabi Meir. Veloclum, não tem que colocar nada. Que pligue, qual é a machloket de Rabi Meir e Chachamim? Be'esh beraglea shlosha, ve'gvoa sara ve'erechava arba'a. Fala aqui agora, qual é o caso de Rabi Meir e Chachamim? Tem 4 tfachim de largura quando chega em 3 tfachim de altura da porta. Isso quer dizer beraglea shlosha. Ve'gvoa sara, e essa meia elipse tem uma altura de 10 tfachim no total. Ve'erechava arba'a. Porém, quando essa meia elipse começa a se curvar, lá fica menos de 4 tfachim de largura. Porém, tem resto do muro em volta desse portão, suficiente para a gente completar. Se a gente fosse mudar o formato dessa porta, não vai ser uma meia elipse, vai ser um retângulo, por exemplo, teria muro suficiente em volta dessa porta para fazer isso. Essa é a machloket. Rabi Meir savar chokikin leashtim, conforme Rabi Meir, uma vez que tem potencial, parede suficiente para a gente quebrar essa meia elipse e fazer uma porta que vai ter 10 tfachim de altura e 4 tfachim de largura. Então, mesmo que na prática a gente não fez isso, conforme a Bíblia a gente considera como se a gente tivesse feito isso, que significa chokikin leashtim, a gente considera como se a gente tivesse escavado, quebrado essa parede e feito uma altura de 10 tfachim, 1 metro para uma largura de 4 tfachim. Essa é a opinião de Rabi Meir. Verabanan savri, conforme Chachamim, en chokikin leashtim. Não consideramos como se a gente tivesse quebrado essa parede, escavado essa parede, mas assim na prática não tem 10 tfachim de altura por 4 tfachim de largura, e não tem que colocar mezuzá. Agora trouxe essa braita, porque essa braita se vê contra Rav Sheshet. Rav Sheshet falou que o teto da Tzorat HaPetach tem que estar apoiado nos lados da Tzorat HaPetach. A gente vê essa braita contra Rav Sheshet. Como Rav Nachman falou que o teto da Tzorat HaPetach não tem que estar apoiado aos lados da Tzorat HaPetach. Por que a gente vê isso? A gente falou que todos concordam, também Rabi Meir, também Chachamim concordam numa situação que os lados dessa porta são retos, sobe até uma altura de 10 tfachim, 1 metro. E tem uma largura de 4 tfachim todo esse tempo, então a gente fala que tem que colocar a mezuzá mesmo como aprende Chachamim. Mesmo que no final essa porta se arredonda, a gente desconsidera essa parte de cima da porta como se não existisse. E a gente considera só a parte de baixo, essa parte reta. E tem que colocar a mezuzá, temos 10 tfachim por 4 tfachim. O que a gente vê daqui? Que o teto da porta não tem que estar conectado aos lados da porta. Aqui a gente vai desconsiderar essa parte inteira que se arredonda. O teto da porta é a que sai acima dessa parte redonda. E mesmo assim a gente vai considerar como uma porta. É uma Tzorat HaPetach, é uma porta que o teto não está conectado aos lados. Mesmo assim tem que colocar a mezuzá, é uma porta, é um petach. Isso para lembrar contra Rav Sheshet. Agora falando como Rav Sheshet reagiu a isso. Amarle. Falou Rav Sheshet para Abba Bar Shmuel. Se você encontrar as pessoas da casa do Reish Galuta, não fala para ele isso. Velomidi. Mehamatnita. Não ensina nada com relação a essa tableta de kippah dessa meia elipse. Rav Sheshet percebeu que ele errou na halacha. Ele falou que o teto tem que estar apoiado aos lados da Tzorat HaPetach, e aqui a gente vê diferente, então ele falou, não conta para as pessoas da casa do Reish Galuta, porque sabem que eu sustentava diferente, e eles vão perceber que eu errei, e vão desrespeitar Rav Sheshet. Rav Sheshet era um gadolador, então não contar para essas pessoas, para as pessoas não chegarem a desrespeitar um gadolador, um rabino muito grande. Continuar a Mishnah com relação a Mavoi, Echsher Mavoi. Como a gente pode fazer para poder carregar no Mavoi em Shabbat? Beit Shammai Omrim, Lechi ve Korah. Conforme Beit Shammai tem que colocar um lechi, uma madeira na vertical e uma Korah também. Conforme Beit Shammai tem que colocar as duas sinalizações, também lechi também Korah. O Beit Hillel Omrim, o Beit Hillel discute ou lechi ou Korah, ou um lechi ou uma Korah. Rabi Eliezer Omer, conforme Rabi Eliezer Lechayai, tem que colocar 2 lechi, um de cada lado da porta. Agora eu vou explicar como se trata esse Mavoi. Mishum Rabi Ishmael Amar Talmid Echad Lifnei Rabi Akiva. Em nome de Rabi Ishmael, falou um aluno na frente de Rabi Akiva. Lo nechleku Beit Shammai e Beit Hillel al Mavoi shel pachot me-4 amot. Beit Shammai e Beit Hillel não estão discutindo com relação ao Mavoi que tem uma área menor do que 4 amot, 2 metros. Shiu nitar ou beleche ou bekorah,
que se é uma avó que tem menos que 2 metros quadrados, então é suficiente colocar um lech ou uma korá na entrada dele, a manechlikô, qual é a mahloket deles, que foi tem que colocar também lech e também korá, al rachav me'arba amot ve'ad eser. É só uma avó que tem uma largura de 4 amot até 10 amot de largura. Beit Shammai omrim lech e korá, conforme Beit Shammai tem que colocar um lech e uma korá também, o Beit Hillel omrim ou lech ou korá, conforme Beit Hillel ou um lech ou uma korá. Isso falou o aluno em nome de Rabi Ishmael para Rabi Akiva. Mas Rabi Akiva, Rabi Akiva discutiu, falou também com relação a uma avó que tem uma área menor do que 2 metros quadrados, 4 amot quadrados, até 10 amot é a mesma coisa. Beit Shammai fala que tem que colocar também lech e também korá, conforme Beit Hillel, ou lech ou uma korá. Fala agora, Keman, Delo que Hanania, Delo que Tanakama. Como quem vai essa Mishnah? Nem como Hanania e nem como Tanakama. Hanania e Tanakama discutiram com relação a uma avó mefulash, uma avó que tem 2 paredes na lateral e as 2 frentes estão abertas. Conforme Hanania, essa é a opinião de Beit Hillel, tem que colocar uma porta de um lado desse uma avó mefulash e um lech ou uma korá do outro lado de uma avó mefulash. Conforme Tanakama, tem que colocar uma tzorot petach de um lado e um lech e uma korá do outro lado é suficiente. A nossa Mishnah falou diferente também de Hanania, também de Tanakama. A nossa Mishnah falou que, como Beit Shammai, um lech e uma korá, como Beit Hillel, um lech e uma korá. Como quem vai a nossa Mishnah? Amar Rav Yehuda, Achikama. Isso fala a Mishnah, Echsher Mavoi Satum Keitza. Com relação a uma Mavoi Satum, uma avó que tem 3 paredes, como a pessoa pode fazer para carregar lá em Shabbat? Beit Shammai omrim lech e korá. O Beit Hillel omrim ou lech ou korá. Como Beit Shammai tem que colocar os 2 sinalizações, como Beit Hillel tem que colocar ou uma sinalização ou outra. Isso fala aqui a Gemara, diferenciando os casos. Continua, Beit Shammai omrim lech e korá. Conforme Beit Shammai tem que colocar o lech e uma korá. Lembra de Kasavre Beit Shammai arba mechitzot deoraita? Você quer falar que conforme Beit Shammai é só chamado um reshut yachid, um recinto privado pela Torá, tem 4 paredes? Por isso o Beit Shammai falou que tem que colocar 3 paredes perfeitas e a 4ª parede vai ser um lech e uma korá, que vai ser como se tivesse lá uma 4ª parede? Só aí pode carregar lá em Shabbat? Só aí está obrigado a korban hatat se a pessoa carregou da rua para lá? Se tem 4 paredes? Fala, não tem uma prova daqui. Lizrok mishalosh de mechayev. Pode ser que com relação a jogar um objeto da rua para lá, se tiver 3 paredes já está obrigado a trazer o korban hatat. Já é um reshut yachid pela Torá, se tem 3 paredes. Porque ele falou que tem que ter 4 paredes, tem que colocar o lech e uma korá, letaltel adei karba. Para ele poder carregar em Shabbat, midirabanan, que os sábios possam permitir ele. Essas têm 4 paredes, as 3 paredes perfeitas, e o lech e uma korá, que fazem uma 4ª parede no 4º canto. Esse é o período de Beit Shammai. Beit Hillel omrim conforme Beit Hillel, ou lech ou korá. Ou um lech ou uma korá é suficiente. Pergunta a Gemara, lema kasavri Beit Hillel, shalosh mechitzot deoraita? Você quer falar conforme o período de Beit Hillel? Ser chamado no reshut yachid pela Torá tem 3 paredes, por isso ele falou que tem 3 paredes perfeitas. E um lech ou uma korá na 4º lado, só está obrigado a korban hatat se a pessoa carregou da rua para lá, sem 3 paredes perfeitas? Não tem uma prova. Lizrok mishtayim do mechayev. Pode ser que com relação a jogar um objeto da rua para o reshut yachid que tem 2 paredes, já está obrigado a korban hatat? Porque ele falou que tem 3 paredes perfeitas? Então, com relação a carregar um objeto lá, para poder carregar midirabanan também, para os sábios permitirem ele, tem que ter 3 paredes perfeitas, um lech ou uma korá no 4º espaço. A gente viu o motivo anteriormente, é uma sinalização para as pessoas não chegarem a carregar de uma avó para a rua ou na rua. E também vai dar uma importância para esse 4º espaço de uma porta, de um petach, como já vimos anteriormente. Assim a pessoa pode carregar lá em Shabbat. Isso foi aqui a Gemara. Vai deixar amanhã um novo daf, novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.